A igreja estava cheia de promessas não cumpridas. No dia mais importante, ele escolheu a fuga, sucumbindo à dúvida e à ambição cega. Deixou-a sob o peso esmagador da humilhação pública, acreditando que o amor era um recurso inesgotável, capaz de esperar por seu retorno. O que ele não calculou foi o custo da covardia. Enquanto ele escalava o sucesso profissional, ela realizava a jornada mais difícil, a reconstrução do próprio ser. Anos depois ele volta, consumido pelo arrependimento e pronto para reconquistá-la. Mas a vida não é um ensaio. O espaço que ele abandonou foi preenchido por um afeto incondicional e seguro. Agora ele deve encarar a verdade brutal: algumas perdas são irrecuperáveis. Outono de 2023. O topo do edifício Corporate One oferecia uma vista implacável de São Paulo. A cidade, um mar de luzes frias e promessas cumpridas, era o troféu de Vítor Hugo Menezes, de 35 anos. Alto, atlético e impecavelmente vestido, ele havia conquistado o sucesso corporativo que o levará a fugir da igreja de Santa Cecília anos antes. A ambição, que parecia uma chama vital em 15 de maio de 2018, agora era uma lareira que aquecia, mas não confortava. Ele folheava um arquivo antigo, a proposta de Venture Capital. Este documento, selado e assinado, era o atestado de sua covardia, o motivo que justificou a humilhação pública de Isabela. Ele trocara a estabilidade emocional por esta fria ascensão, e agora, no auge, o sucesso tinha o gosto amargo da solidão e do arrependimento tardio. Vítor Hugo havia retornado à cidade com um único objetivo que superava qualquer fusão ou aquisição: reconquistar o que ele ingenuamente acreditava ter deixado em espera. Enquanto isso, a quilômetros de distância, no aconchegante Café O Recomeço, Isabela Drummond Fontes, agora com 33 anos, supervisionava o balcão. O bistrô, um reflexo de sua reconstrução, florescia. Ela não era mais a jovem sonhadora e vulnerável abandonada no altar. Era uma empresária prática, cuja determinação era tão sólida quanto os tons de madeira e verde que decoravam o local. Nos anos da reconstrução 2018 a 2022, Isabela transformará a dor em motor. A venda simbólica do vestido de noiva intocado havia marcado o fim de uma era e o início de sua autossuficiência. Naquela manhã, ao fechar a gaveta do caixa, o pingente de âncora em seu pescoço brilhava. Era um lembrete físico da segurança que encontrara. Sua vida estava ancorada não em promessas vazias, mas em lealdade incondicional. A ligação de Vítor Hugo veio na terça-feira. Uma voz suave, carregada de nostalgia forçada, pedindo um jantar para queimar o passado. Isabela hesitou por apenas um momento, decidindo que o único modo de enterrar completamente um fantasma era encará-lo de frente. Ela aceitou, mas impôs o local, um restaurante discreto no centro. O jantar de confrontação aconteceu em uma noite fria de outono de 2023. Vítor Hugo chegou primeiro, nervoso, ensaiando mentalmente frases sobre imaturidade e pressão. Quando Isabela chegou, a mudança a atingiu com força. Ela carregava uma aura de paz que ele jamais vira nela. Não havia ressentimento aberto, apenas uma calma distante. Ele começou a falar, mergulhando no oceano de seu arrependimento. Eu sei que o que fiz foi imperdoável, Isa, ele disse, forçando o olhar. Aquele dia eu entrei em pânico. Olhei para a proposta de Venture Capital e achei que eu não seria o marido que você merecia sem antes conquistar tudo. Foi um erro de cálculo, uma covardia que me persegue. Eu sinto muito. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tentando recapturar a familiaridade perdida. Mas eu voltei. Eu tenho tudo agora. Eu tenho a estabilidade. Podemos recomeçar, Isabela. O nosso futuro ainda está aqui. Isabela olhou para a mão estendida, mas não a tocou. Seus olhos castanhos, antes inseguros, agora sustentavam o olhar dele com uma clareza cortante. Vítor Hugo, ela começou, sua voz baixa, mas firme. Você está arrependido do que perdeu. Não do que me fez. Meu futuro não esperou. Ele seguiu em frente. Ele estava prestes a protestar, a argumentar que o laço deles era forte demais para ser quebrado por tempo e distância, quando a porta do restaurante se abriu. O ar na sala pareceu se condensar. Entrou Gabriel Souza Campos, de 35 anos. Com barba bem aparada e um porte robusto que exalava serenidade, ele vestia um suéter casual, mas elegante. Gabriel não procurou a mesa, mas sim Isabela. Seus olhos expressivos a encontraram imediatamente, e ele caminhou com a confiança de quem sabia exatamente para onde estava indo. Vítor Hugo engoliu em seco, paralisado. Ele percebeu, de forma imediata e brutal, a diferença. A maneira como Gabriel a abraçou não era de um amigo, nem de um pretendente incerto. Era o abraço incondicional e proprietário de um homem que era a âncora dela.
Desculpe o atraso, o trânsito estava impossível, Gabriel disse, sorrindo apenas para Isabela, depositando um afetuoso beijo na testa dela. Seus olhos se moveram para Vitor Hugo, mas não havia hostilidade, apenas um reconhecimento calmo e definitivo. Isabela pegou a mão de Gabriel, entrelaçando seus dedos. O pingente de âncora roçou a mão dele. Vitor Hugo, ela disse, a voz cheia de uma ternura que nunca dedicara a ele, este é Gabriel. Ele é o meu recomeço. Meu parceiro. Vitor Hugo sentiu a vertigem que outrora o fizera fugir, mas desta vez, não era pânico. Era amarga e irrecuperável clareza. Ele havia corrido para um futuro frio, e ao olhar para trás, descobriu que o calor que ele desprezara não apenas havia encontrado um novo lar, mas também um novo alicerce. Ele percebeu que não tinha como competir com a estabilidade e a lealdade que ele próprio ensinara a ela a valorizar. O espaço estava preenchido, o preço da sua covardia cobrado. Ele havia perdido Isabela para um amor que não hesitou. Vitor Hugo apenas assentiu, as palavras presas na garganta, vendo o futuro que ele abandonara florescer nos braços do homem que soube ficar. A mesa que ele esperava que fosse o palco de sua reconquista, tornou-se o palco de sua derrota final. Ele se levantou, incapaz de suportar a visão do casal, e deixou o restaurante sem olhar para trás, sabendo que seu erro era irreversível e que, para Isabela, não havia mais passado a ser queimado, apenas um futuro seguro a ser vivido. O ar frio chicoteava o rosto de Vitor Hugo enquanto ele saía apressadamente do restaurante. Ele não estava fugindo da mesma forma que 5 anos antes. Não havia uma proposta de venture capital a ser assinada, apenas a urgência de escapar da visão de 2 corpos harmoniosamente unidos, onde o dele já não cabia. Ele subiu no carro de luxo, as mãos tremendo no volante de couro frio. O silêncio do veículo era mais ensurdecedor do que qualquer grito que ele pudesse ter dado na igreja de Santa Cecília. A cidade, sua suposta conquista, parecia agora cúmplice de sua humilhação. Os prédios altos que antes simbolizavam seu triunfo, eram agora meros monumentos à sua solidão cuidadosamente construída. Ele se dirigiu ao edifício Corporate One, o único lugar onde se sentia seguro, mas ao chegar, hesitou. Entrar naquele ambiente estéril só o lembraria de que havia trocado o calor de Isabela pelo brilho frio do aço e do vidro. Ele dirigiu sem rumo, finalmente parando em uma praça escura, longe do distrito financeiro. A cena do jantar se repetia em um loop cruel em sua mente. A paz no olhar de Isabela, a forma como ela sustentava seu olhar sem ódio, apenas com uma indiferença que doía mais do que a raiva. E acima de tudo, a presença de Gabriel. Gabriel. Vitor Hugo revivia o aperto de mão, o contato visual. Não havia arrogância em Gabriel, não havia provocação. Havia apenas uma autoridade calma, a certeza de quem ocupava um espaço legitimamente conquistado. Vitor Hugo era um invasor, um fantasma que tentava reaver um tesouro já enterrado e substituído. Ele bateu com a testa no volante, fechando os olhos. O erro não fora apenas fugir, fora a convicção arrogante de que ela seria um objeto estático, uma estátua esperando seu retorno triunfal. Ele não havia apenas subestimado a dor dela, havia subestimado a sua capacidade de cura e, pior, a inteligência dela para escolher melhor. Isabela não procurava um resgate, ela procurava uma âncora, e ele só lhe ofereceu uma tempestade. Enquanto isso, a quilômetros de distância, no pequeno apartamento acima do café O Recomeço, Isabela e Gabriel dividiam uma taça de vinho na cozinha aconchegante. A luz era suave, e o aroma de café e pão fresco pairava no ar, um contraste gritante com o restaurante formal onde estiveram. Você ficou bem, Gabriel comentou secando um copo. Ele não perguntou sobre os detalhes da conversa, sabendo que a tensão se esvaiu no momento em que ele chegou. Isabela sorriu, tocando o pingente de âncora. Eu fiquei ótima. Não porque você estava lá para me proteger, mas porque você estava lá para me lembrar quem eu sou agora. Ele se aproximou, envolvendo-a com um abraço forte, a segurança dele sendo o alicerce que ela precisava. Eu sabia que ele viria atrás de você eventualmente, Gabriel sussurrou em seu cabelo. O sucesso dele não teria sabor sem você por perto para testemunhá-lo. Ele não entendeu que o meu recomeço não foi uma vingança, Isabela respondeu, aninhando-se. Foi sobrevivência. E você, Gabriel, me ensinou a diferença entre o amor que exige sacrifício e o amor que oferece segurança. Vitor Hugo passou a madrugada na escuridão de seu carro. O sol nasceu e o encontrou exausto, mas com uma clareza dolorosa que o dinheiro não podia comprar. Ele finalmente pegou o celular e ligou para o edifício Corporate One, não para marcar reuniões, mas para cancelar o aluguel do seu luxuoso apartamento. Ele não conseguia mais suportar o teatro de seu sucesso vazio.
Ele dirigiu pela última vez até o edifício Corporate One, sentindo o peso da decisão. Ao entrar no elevador, o reflexo no espelho de Victor Hugo era o de um homem que possuía o mundo, mas que era, paradoxalmente, o mais pobre. Ele havia conquistado tudo, menos a única coisa que realmente importava: o tempo que passou. Ele não voltaria a procurá-la. A confrontação naquela noite havia sido seu ponto final. Ele vira a verdade estampada no rosto de Isabela, confirmada pela mão firme de Gabriel. Ele não era uma ameaça, mas uma nota de rodapé esquecida em uma história que floresceu sem ele. A vida seguiu. Isabela e Gabriel continuaram a construir seu futuro, tijolo por tijolo, baseados em promessas cumpridas e lealdade diária. O Café O Recomeço prosperou. Eles se casaram em uma cerimônia discreta, desprovida da opulência e das expectativas sociais da igreja de Santa Cecília. O vestido desta vez era de um tom suave, sem a mancha simbólica de uma promessa quebrada. Victor Hugo soube do casamento por meio de notícias indiretas, lendo uma pequena nota social na internet. Não houve choque ou surto de raiva, apenas a confirmação silenciosa de que sua expulsão do paraíso havia sido permanente. Ele seguiu para outra cidade, outra filial de sua empresa, levando consigo a fortuna, o arrependimento e a lição amarga de que o tempo perdido é o único ativo irrecuperável. Ele percebeu que a ambição o fizera fugir, mas o amor verdadeiro o fizera ser esquecido. E no vasto, frio Corporate One, Victor Hugo finalmente compreendeu que ele havia sido punido não pela fuga, mas pela estúpida presunção de que o coração dela seria tão imóvel quanto a sua ambição. A âncora de Isabela não era mais ele, era Gabriel, e ela estava segura, para sempre fora de seu alcance. Victor Hugo morava agora em uma metrópole estrangeira, a filial internacional de sua venture capital. O novo escritório, no topo de um arranha-céu de vidro ainda mais frio que o edifício Corporate One, oferecia uma vista panorâmica de milhões de luzes, cada uma delas representando uma oportunidade, um negócio, ou um futuro que ele podia comprar. Mas entre ele e a imensidão da cidade, havia apenas a barreira intransponível do vidro temperado. Seu sucesso era inegável. Sua conta bancária, uma prova de sua disciplina e foco implacável. Mas a celebração desse sucesso era um ritual solitário, frequentemente brindado com um uísque caro, sem a testemunha de quem realmente importava. Ele havia trocado a lealdade por lucros, e a única lealdade que restava era a dos seus advogados e contadores. Certa noite, Victor Hugo estava revisando documentos financeiros na tela luminosa, tentando afogar o silêncio com o som monótono do ar-condicionado central. Ele parou de repente. O algoritmo de notícias do seu feed de redes sociais, cruelmente eficiente, exibiu uma fotografia. Não era uma notícia de primeira página, mas uma pequena publicação em um blog de gastronomia local da cidade que ele deixará para trás. A foto mostrava Isabela e Gabriel. Eles estavam parados na frente do Café O Recomeço, que agora exibia uma pequena placa na vitrine. Em breve, expansão para a loja vizinha. Isabela segurava um buquê de flores simples, sorrindo de uma maneira que Victor Hugo jamais tinha visto. Não era o sorriso sonhador e vulnerável que ele conhecia. Era o sorriso firme e ancorado de uma mulher que era dona do seu próprio destino e que havia encontrado a felicidade em solo firme. Gabriel, robusto e sereno, tinha a mão pousada no ombro dela, um gesto de posse silenciosa e inabalável. O choque não foi a visão dos dois juntos, pois ele já havia processado isso. O choque foi a qualidade da felicidade deles. Não havia a exibição forçada do luxo, nem a pressão social que permeava a vida que ele havia planejado para Isabela. Havia apenas uma paz palpável. Victor Hugo sentiu uma pontada intensa e familiar no peito, mais aguda do que qualquer crise de pânico que ele tivera na igreja de Santa Cecília anos antes. O pânico de 2018 era medo do futuro. Essa dor agora era o arrependimento do presente. Ele apertou os punhos sobre a mesa de mogno. A proposta de venture capital que ele assinou na época lhe trouxe o mundo, mas o mundo que ele comprou era oco. Ele finalmente percebeu que o dinheiro não era a moeda de troca do tempo. Ele não podia comprar de volta os anos de reconstrução de Isabela, nem o respeito que Gabriel havia construído com ela através de consistência e dedicação. Ele tentou racionalizar como sempre fazia. Ele era o empresário, o vitorioso. Ele era o homem que ela teria arrastado para baixo com as trivialidades da vida. Mas o pensamento era uma mentira fraca. Ele havia confundido ambição com valor e no processo, trocado um amor incondicional por uma lista interminável de bens e títulos. Victor Hugo fechou a tela do computador, a imagem daquele sorriso gravada em sua mente. Ele sabia que precisava aceitar que não era apenas o noivo que havia fugido, ele era o vilão que havia criado o herói.
Sua covardia em 15 de maio de 2018 não havia destruído Isabela, mas sim libertado-a para encontrar um amor que ele jamais poderia ter oferecido. Enquanto isso, de volta à aconchegante cidade natal, a expansão do café O Recomeço estava em pleno andamento. Gabriel, usando luvas de trabalho e coberto de pó de serragem, instalava uma nova prateleira de madeira escura, projetada para abrigar a crescente coleção de chás especiais de Isabela. Isabela observava-o, um sorriso terno nos lábios. 5 anos haviam passado desde que o mundo dela desmoronou na igreja de Santa Cecília, mas ela mal conseguia lembrar a sensação daquele desespero. Aquele dia não era mais o ponto final de sua história, mas sim o prefácio necessário para a felicidade que ela vivia agora. Não está torto, não é? Gabriel perguntou, ajustando a prateleira milimetricamente. Está perfeito, ela respondeu, aproximando-se e limpando um pouco do pó de sua barba. Tudo que você constrói é firme, Gabriel. Não é como os castelos de areia que eu costumava admirar. Ele a beijou suavemente. Eu só construo ao seu lado, Isabela. Você é o alicerce. No pescoço dela, o pingente de âncora brilhava discretamente sob a luz suave do bistrô. A âncora não era apenas um símbolo de estabilidade, era a lembrança silenciosa da promessa de Gabriel. Ele não fugiria. Ele estaria ali, ancorando-a à realidade, à lealdade, à segurança do agora. O relacionamento deles não era temperado por dramas de alto impacto ou gestos grandiosos e vazios. Era feito de cafés da manhã na bancada da cozinha, planejamento financeiro em conjunto, e o conforto de saber exatamente onde o outro estaria quando a tempestade chegasse. Ele havia oferecido o antídoto exato para o veneno da incerteza que Victor Hugo havia injetado. Naquela noite, eles brindaram com champanhe barato em copos de papel, celebrando a nova fase do café. Isabela não pensava mais no luxuoso vestido de noiva intocado, ou na ostentação que ela pensava que definia o amor. A verdadeira riqueza estava ali, no cheiro de madeira nova, na promessa de um futuro conjunto e na mão firme de Gabriel segurando a sua. Milhares de quilômetros de distância, no vazio de seu apartamento de luxo, Victor Hugo desligou o sistema de luzes automatizado. A escuridão engoliu o escritório, e ele se permitiu um momento de vulnerabilidade total. Ele havia voltado para tentar reaver o que era seu, mas descobriu que no amor não existe propriedade, apenas cuidado. E ele havia falhado miseravelmente nessa tarefa. Victor Hugo finalmente compreendeu a verdade definitiva. Ele havia trocado a única chance real de felicidade por uma ambição que o deixava rico, mas profundamente vazio. A mulher que ele abandonou não era mais a jovem ingênua esperando pelo príncipe arrependido. Ela era Isabela, a empresária resiliente, a esposa segura. E ela estava para sempre fora de seu alcance, solidamente ancorada nos braços de outro homem, vivendo o recomeço que ele, ironicamente, havia tornado possível com sua fuga. Sua punição não era a perda, mas a consciência perpétua e amarga do que ele havia deixado para trás. A vida seguiu seu curso, e ele ficou preso, um sucesso financeiro, mas uma ruína emocional, o fantasma da igreja de Santa Cecília. Silêncio. Um like e um clique no inscrever-se salvam o próximo vídeo.